Você acredita em fantasmas? Se não, o que faria você mudar de ideia? Barulhos estranhos no meio da noite, objetos se movendo sozinhos. E se eu te dissesse que uma família inteira, junto com policiais e investigadores paranormais, testemunhou tudo isso e muito mais? Sabia que o caso que inspirou o filme Invocação do Mal 2 é considerado um dos eventos sobrenaturais mais documentados e controversos da história? Prepare-se, porque a história de hoje vai te deixar de cabelo em pé. Fique por aqui, porque o que você está prestes a ouvir pode abalar suas crenças. Este é um dos casos mais assustadores e bem documentados de todos os tempos. Se você gosta de mistérios e histórias de arrepiar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você não vai querer perder nenhum detalhe do que aconteceu naquela casa em Enfield. Estamos em agosto de 1977, num bairro tranquilo ao norte de Londres. A vida da família Hudson, composta pela mãe solteira Peggy e seus 4 filhos Margaret, Janet, John e Billy, estava prestes a virar de cabeça para baixo. Tudo começou de forma sutil, quase inocente. Uma noite, Janet, de apenas 11 anos, e seu irmão Johnny, de 10, queixaram-se à mãe de que suas camas estavam tremendo violentamente. Peggy, como qualquer mãe faria, pensou que era apenas uma brincadeira de criança e os mandou de volta para a cama. Mas os barulhos não pararam. Pelo contrário, eles se tornaram mais altos. Eram batidas rítmicas nas paredes, um som oco e persistente, que parecia vir de dentro da própria estrutura da casa. Na noite seguinte, a situação escalou drasticamente. Peggy ouviu um barulho alto vindo do andar de cima. Ao subir, encontrou uma pesada cômoda de carvalho, que mal conseguia mover sozinha, deslizando pelo chão do quarto das crianças, como se empurrada por uma força invisível. Apavorada, ela tentou empurrar o móvel de volta para o lugar, mas uma força desconhecida a impedia. Foi nesse momento que o medo se transformou em pânico. Peggy pegou seus filhos e correu para a casa dos vizinhos, os Nottingham. Ela estava desesperada, tremendo, e contou o que tinha acontecido. O vizinho, Vic Nottingham, um homem forte e cético, decidiu ir até a casa para investigar. Ao entrar, a casa estava em silêncio. Ele não viu nada de anormal, mas enquanto estava lá, ouviu as mesmas batidas nas paredes que Peggy havia descrito. Eram altas, claras e vinham de todos os lados. Vic percebeu que aquilo não era uma brincadeira. Não havia ninguém no andar de cima, nem explicação lógica para os sons. Foi ele quem tomou a decisão de chamar a polícia. 2 policiais atenderam ao chamado, esperando encontrar um caso de invasão ou uma disputa doméstica. Mas o que eles testemunharam naquela noite desafiava qualquer explicação racional. Enquanto um dos policiais preenchia o relatório na sala de estar, uma cadeira de vime, que estava a mais de 1 metro de distância, levantou-se ligeiramente do chão e deslizou cerca de 1 metro pelo piso. Os policiais viram com seus próprios olhos. Eles verificaram se havia fios ou qualquer outro truque, mas não encontraram nada. Em seu relatório oficial, um deles escreveu: "Testemunhamos eventos inexplicáveis." A polícia admitiu que não havia nada que pudessem fazer. Era um caso fora de sua jurisdição. A notícia se espalhou como fogo. Em Pucosdeash, a casa da Green Street, número 284, tornou-se o centro das atenções da mídia. Repórteres e curiosos se aglomeravam do lado de fora. Foi então que a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, uma organização dedicada a investigar fenômenos paranormais, enviou 2 de seus membros mais experientes, Maurice Grass e Guy Lyon Playfair. Maurice Grass era um inventor que recentemente havia perdido sua filha em um trágico acidente, o que o levou a se interessar pela vida após a morte. Playfair era um escritor e pesquisador cético, mas de mente aberta. Juntos, eles passaram quase 2 anos investigando a casa de Enfield, documentando tudo o que viam e ouviam. E o que eles documentaram foi extraordinário. A atividade poltergeist parecia se concentrar em Janet, a menina de 11 anos. Objetos voavam pelos cômodos quando ela estava presente. Brinquedos, livros e até facas eram arremessados com violência. Em uma ocasião, uma grade de lareira de ferro foi arrancada da parede. As batidas nas paredes continuavam, às vezes respondendo a perguntas com um número específico de batidas, para sim ou não. Mas o fenômeno mais perturbador ainda estava por vir. Janet começou a falar com uma voz que não era dela. Era uma voz grave, rouca e masculina, que se identificava como Bill Wilkins. Bill afirmava ter morrido naquela casa, especificamente na poltrona da sala de estar, vítima de uma hemorragia cerebral. As gravações dessa voz são arrepiantes. Nelas, a entidade fala através de Janet, usando uma linguagem chula e ameaçadora,
descrevendo o momento de sua morte com detalhes. A investigação que se seguiu confirmou que um homem chamado Bill Wilkins realmente viveu e morreu naquela casa, exatamente como a voz escreveu. Seu filho, Terry Wilkins, confirmou a história. Como uma menina de 11 anos poderia saber de tudo isso? Os fenômenos se tornaram cada vez mais físicos e visíveis. Fotógrafos capturaram imagens de Janée, aparentemente levitando, sendo jogada da cama por uma força invisível. Uma série de fotos famosas, tiradas por Graham Morris, do Daily Mirror, mostra a menina no ar, com o rosto contorcido de pavor. Essas imagens se tornaram icônicas do caso, mas também geraram muita controvérsia. Críticos e céticos rapidamente apontaram que as fotos poderiam ser fraudulentas. Eles argumentavam que Janée poderia simplesmente estar pulando da cama. E, para complicar ainda mais, as próprias meninas Janet e Margaret foram pegas em vídeo armando algumas situações. Elas admitiram ter dobrado colheres e criado alguns barulhos para ver se os investigadores seriam enganados, alegando que faziam isso quando o poltergeist estava quieto, para manter o interesse dos pesquisadores. Essa confissão jogou uma sombra de dúvida sobre todo o caso. Seria tudo uma grande farsa elaborada por duas meninas em busca de atenção? Muitos acreditaram que sim. No entanto, essa explicação não satisfaz a todos. Grace Playfair, que passaram incontáveis horas na casa, estavam convencidos de que, embora as meninas tivessem fraudado cerca de 2% dos eventos, os outros 98% eram genuínos. Como explicar as testemunhas independentes? Os policiais, os vizinhos, os jornalistas. Como explicar a cômoda se movendo sozinha, antes mesmo da mídia se envolver? Ou a cadeira que deslizou na frente de um policial? E a voz de Bill Wilkins? Análises posteriores da gravação mostraram que a voz gutural não estava sendo produzida pelas cordas vocais de Janée, mas por suas falsas cordas vocais, uma técnica que seria extremamente difícil e dolorosa para uma criança manter por longos períodos. Outro evento inexplicável foi testemunhado por uma policial que visitou a casa. Ela viu as cortinas da janela se enrolarem sozinhas, como se estivessem sendo torcidas por mãos invisíveis. E os investigadores paranormais, Ed e Lauren Warren, também visitaram a casa, declarando que sentiram uma presença demoníaca e inumana. A atividade na casa de Enfield diminuiu gradualmente e, em 1979, cessou quase que por completo, tão misteriosamente quanto começou. A família Hudson finalmente teve um pouco de paz, mas as cicatrizes emocionais permaneceram. Janée, em entrevistas anos mais tarde, afirmou que a experiência foi aterrorizante e que, apesar das acusações de fraude, a maior parte do que aconteceu foi real e assustador. Ela sentia como se a entidade estivesse usando sua energia para se manifestar. Até hoje, o poltergeist de Enfield divide opiniões. Foi um caso genuíno de assombração, um dos mais bem documentados da história? Ou foi a maior fraude paranormal de todos os tempos, orquestrada por crianças inteligentes e entediadas? A verdade é que não há uma resposta definitiva. Existem evidências que apoiam ambos os lados. Os céticos apontam para a confissão das meninas e a possibilidade de truques. Os crentes apontam para as testemunhas credíveis, as gravações de áudio e os eventos que ocorreram quando as meninas não estavam presentes ou eram observadas de perto. Talvez a resposta esteja em algum lugar no meio. Talvez alguns eventos tenham sido exagerados, mas outros foram assustadoramente reais. O que sabemos é que algo extraordinário aconteceu na Green Street, Emero 284. Algo que desafiou a lógica, a ciência e a nossa compreensão da realidade. Aquele caso nos força a questionar o que realmente é possível. Existem forças além da nossa percepção. A história do poltergeist de Enfield não oferece respostas fáceis, apenas um mistério duradouro, que continua a nos assombrar décadas depois. E você? O que você acha que realmente aconteceu naquela casa? Muito obrigado por ficar comigo até o final desta história arrepiante. Se evoca gusto. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com aquele amigo que adora um bom mistério. Nos vemos no próximo vídeo.